você entender que C como incógnita, pensa em X, tá? Então, imagine que o que é esse aqui? Está medindo apenas aqui o teor de DNA, a quantidade. Nós não estamos medindo aqui a ploidia, se é N, 2N. Não, aqui a gente está medindo a quantidade. Imagina uma quantidade de DNA. Aqui eu gosto muito de falar sobre colocar o X, mas eu vou colocar C aqui, pode ser assim que às vezes cai numa prova. Então, ó, imagine que a célula começou com uma quantidade de DNA 2C. Tá, ó. Aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Aí. Muito bem. Então, a intérfase, ela tem os períodos G1, S e G2. Então, na intérfase, a célula ainda não entrou em divisão celular. Ela não entrou em mitose. Aí, o que acontece? G1 antes da duplicação, olha aqui, ó, DNA aqui ainda. S está duplicando, G2 já duplicou. Depois que passou do G2, ela já começa a espiralizar. E aí vira cromossomo e ocorre a mitose. Na mitose, separa as cromátides irmãs e a célula volta aqui, a quantidade 2C. Ela começa com 2C, duplica, passa para 4C, separa as cromátides irmãs e volta para 2C de novo. Tá? Então, a mitose, ela acontece ali, ó, naquele ponto para frente. Muito bem. Algumas questões importantes que eu deixei lá. Aqui eu tenho um cromossomo, só que ele está simples. Aqui eu também tenho um cromossomo, só que ele está duplicado. Tá? Muita gente acha que isso aqui são 2 cromossomos. Não, eles só vão ser 2 cromossomos depois que separar as cromátides irmãs. Então, aqui é um cromossomo simples e um cromossomo duplicado. Aí, ó, cada cromossomo duplicado, ele tem esses braços aqui, ó, são 4 braços. Esse lado aqui esquerdo, a gente vai chamar isso aqui de cromátide, e aqui a outra cromátide. Então, ó, um cromossomo duplicado tem 2 cromátides, tá? E essas cromátides vão se separar na anáfase, lá na mitose. Então, tá aí, ó, o cromossomo duplo. Essa parte chama centrômero, que é uma região mais central do cromossomo. E os braços. O cromossomo duplo ele tem 1, 2, 3, 4 braços. Ó. Coloquei um aqui, mas esse aqui é um outro braço, esse aqui é outro. São 4 braços no cromossomo duplicado. No cromossomo simples são só 2 braços. Tá? Então é importante esses termos, cromátides, cromátides irmãs, braços, centrômero, cromossomo simples, cromossomo duplicado, é bom saber. E, obviamente, nós temos um cromossomo que vem do nosso pai e um cromossomo que vem da nossa mãe, lá nos gametas. Esses cromossomos iguais a gente chama de cromossomos homólogos. E é bom lembrar que nós temos um conjunto variado de cromossomos, né? Aqui eu tenho um par de cromossomos, só que eles estão simples, e aqui eu tenho um par de cromossomos, só que eles estão duplicados, tá? Essas considerações iniciais são muito importantes para vocês entenderem tanto a mitose quanto a meiose. Os cromossomos também são diferentes. Eles podem ser metacêntricos, quando os braços são iguais de cima e de baixo, submetacêntricos, quando o braço é um pouco menor de cima do que o de baixo, acrocêntrico, quando o braço é bem menor do que o de baixo, ou telocêntrico, quando só tem os braços de baixo. Então, ele pode ser metacêntrico, mas eu posso ter um outro metacêntrico assim, bem maior. Então, atenção, porque nos cromossomos homólogos, tá vendo? Aqui a gente tem, ó, esse homólogo é esse. Olha o tamanho, são metacêntricos, seu cariótipo humano, tá? Aqui eu também tenho metacêntrico, parece um metacêntrico, só que eles são menores. Então, o nosso cariótipo, nós temos 23 pares. As meninas têm X e X, os cromossomos sexuais, a diferença é essa, e os meninos X e Y. Mas aqui está o cariótipo 2N, ou seja, pares de cromossomos. Então, o que é uma célula 2N? É quando ela tem pares de cromossomos, ó, par, ok? Então, no nosso caso, nós recebemos um da nossa mãe, um do nosso pai, um da nossa mãe, um do nosso pai, e assim sucessivamente. E aí a gente tem aqui uma célula, as nossas células são células diploides, e é isso aqui que eu começo a falar. Essa aqui é uma célula ploide e diploide, tá vendo? A gente vê aqui, ó, eu tenho aqui esse aqui, ó, que é o cromossomo 1, eles estão em pares, o 2 está em par ali,
o 3 tem par, ou seja, se a célula tem pares de cromossomos, isso significa que ela é uma célula 2N. Nesse caso, você contar, o 2N igual a 8. Por quê? Porque são 4 pares, 8 cromossomos. Aqui eu dou outro exemplo, só que agora só tem um de cada par. Ó. Tem um cromossomo, eu não estou vendo o par dele, o outro 2 também não tem o par dele, o 3 não tem o par dele, o 4 não tem. Então, a célula aqui é N, porque só tem um de cada par. N é igual a 4, só se eu contar quantos cromossomos tem. Vamos lá, mais uma. Agora eu tenho 1, 2, par 3, par 4. Agora eu consigo enxergar os pares. Tem 5 pares. Então, aí, ó, par 1, par 2, par 3, par 4. Então, uma célula 2N. 2N igual a quanto? 2N igual a 10. Tem 10 cromossomos. Então, nosso caso aqui, vou voltar lá. Aqui, ó. Esse, cariótipo humano. Quanto vale 2N na nossa célula? Então, nós temos 23 pares. Né? 23, né? Estão em pares, são 46. Então, nossas células, as nossas células do nosso corpo, elas são 2N, porque os cromossomos estão em pares, igual a 46. 2N igual a 46. Beleza? Vou lá para frente de uma vez aqui, ó. Muito bem. Bom, aí, aqui eu tenho um resuminho da mitose. Olha só. Resumindo da mitose. Aqui eu tenho um par de cromossomos. Para correr a mitose, esses cromossomos têm que se duplicar. Então, duplica. Então, aqui é o que a gente chama dos períodos G1, S e G2. Depois que está duplicado, aí a célula entra em divisão. Tá? Separa aqui, no caso, ó, vai separar as cromátides irmãs. Separa as cromátides irmãs do vermelho. Um braço do vermelho, uma cromátide do vermelho vai para cima, outra para baixo, do azul para cima e para baixo. E cada célula termina com 2, igual ao original. Se a divisão é equacional, é mitose. Vocês vão ver que na meiose é diferente. E aí as fases. A gente tem a prófase, né, onde os centríolos se duplicam. Tá vendo? Duplicou os centríolos, porque os centríolos só tinham um par, agora são 2. E os cromossomos já estão começando a espiralizar. A carioteca vai sumir, o nucleolo vai sumir. Quando chega na metáfase, os cromossomos estão no grau máximo da condensação deles, ó, presos na fibra do fuso. O fuso mitótico é essa, vamos dizer assim, essa fibra que está aqui, ó, sai do centríolo e agarra o cromossomo aqui no centrômero. Os cromossomos ficam alinhadinhos, né? A gente tem 4 cromossomos em pares, então a célula com 2N é igual a 4, e separam as cromátides irmãs já na anáfase. Está na anáfase, vai acontecer isso aí, ó. As cromátides irmãs vão ser separadas. E a gente tem esse esquema aqui na anáfase. Olha aí. Separou as cromátides irmãs na anáfase, e a telófase ocorre a citocinese, o estrangulamento do citoplasma. Aí a célula se divide em 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula original. Então, são 4 fases na mitose: prófase, metáfase, anáfase e a telófase. É como se fossem 4 fotografias, né, sequenciais do evento que a gente chama de mitose. 4 fotografias. Muito bem. Está aí a citocinese. Isso aqui acontece na telófase. Aí o citoplasma separa e a célula volta a formar a carioteca. Ficam partes centríolas para cada uma, as outras organelas voltam aqui para o citoplasma, o nucleolo reaparece, e as 2 células filhas são formadas. Basicamente é isso. Aí tem um resumão. A fase 1 aqui é a prófase. Observe aqui os centríolos duplicando, a carioteca vai desaparecer, o nucleolo desaparece, né? Aí na metáfase, os cromossomos, ó, vai começando a se posicionar, a metáfase está aqui, ó, no grau máximo de condensação. A gente pode tirar uma foto da metáfase e a gente consegue, então, contar quantos cromossomos uma pessoa tem, ou quanto uma espécie tem. Os cromossomos estão bem visíveis aqui na metáfase. Aí eles rompem as cromátides irmãs, separam isso aqui, até formar, então, 2 células filhas na telófase. Então, a fase 1 seria a prófase, a 3, metáfase, 4, anáfase, e a 5, a telófase, junto com 6 aqui, ó, telófase. Então, são essas as fases da mitose. Vocês vão ver que na meiose também vão ter prófase, metáfase, anáfase e telófase.
Aqui de novo, aquele gráfico. Só que na meiose, vocês vão ver que são duas fases, depois eu vou mostrar lá na frente para vocês. Aqui, ó, a célula tinha uma quantidade C, então aqui, ó, a intérfase vai até aqui, duplica o material genético na fase S, G1 antes, S durante, G2 depois. Agora ocorre a mitose. Ocorreu a mitose, separou as cromátides irmãs e cada célula dividida em duas volta a ter a quantidade C. Esse é o gráfico da mitose, bastante importante. Aqui eu fiz o resumo de todas as fases. E aqui a divisão, a comparação de novo. Na mitose, uma célula 2N formam duas células 2N, tá vendo? Daqui para cá não é mitose, ó. A mitose ocorre só depois do DNA duplicado. Aqui é G1S, G2, duplicou. Aqui estão os cromossomos duplicados, separam as cromátides irmãs, então voltam células com igual número de cromossomos da célula original. Agora, olha a meiose, que é a próxima aula que vocês vão ver, tá? Que eu deixei gravado já a videoaula. Daqui para cá é o período G1S, G2, mesma coisa, na intérfase, cromossomos duplicados. Então, a primeira coisa, olha aqui, ó, olha a diferença dessa primeira fase para a mitose. Aqui foram separados os cromossomos homólogos. Ó. Vamos supor que o vermelho mais escuro e o vermelho mais claro são homólogos e os azuis são outros homólogos. Então, separou vermelho para cá, vermelho para lá, azul para cá, azul para lá. Separam os homólogos. Se a célula tinha 4, ela ficou com 2. Então, já nessa primeira fase da meiose, que ocorreu a separação dos cromossomos homólogos, né, as células filhas da primeira fase, aqui, ó, elas já vão ter N cromossomos, metade do número de cromossomos da célula original. E depois separa as cromátides irmãs. A meiose 2, ela é a mesma coisa da mitose. Separa as cromátides irmãs, é isso aqui, ó. Entenderam? Bom, a mitose, ela ocorre, como é uma divisão equacional, ela acontece no nosso corpo o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro você tem formação da pele, se você, né, cresce o cabelo, as células sanguíneas se dividem. Então, ela começa lá, ó, durante o desenvolvimento embrionário. O zigoto forma 2, 4, tá vendo? Todo o processo de divisão celular do desenvolvimento embrionário se dá por mitose. E depois a gente continua crescendo. Então, mais mitoses. A gente vai crescendo, a gente vai fazendo mitoses. Quando a gente regenera um tecido lesado, você cortou alguma coisa e tal, essa cicatrização também são mitoses, porque as células têm que ser iguais para poder restaurar um tecido lesado. Quando a gente quebra algum osso também, é a mesma coisa, essa regeneração óssea e tal, é isso. Numa planta também ocorre mitose, o crescimento da planta, né? A mitose é uma divisão equacional, uma divisão permanente. E a meiose? A meiose, o objetivo da meiose no corpo humano, nos animais em geral, ela tem como objetivo reduzir o número de cromossomos na metade para formar gametas. Por quê? Porque os espermatozoides, né, masculinos e os óvulos femininos, eles não têm 2N igual a 46 cromossomos. Eles têm apenas 23 cromossomos. Porque daí, na fecundação, restabelece. Eu vou ver se eu abro aqui para vocês no início da apresentação, que vocês vão ver. Vocês vão ver hoje. É isso aqui, ó. Esse aqui eu já estou adiantando a videoaula de hoje para vocês, que é de meiose. Então, ó, aqui é o cariótipo humano. Eu mostrei lá atrás para vocês. Agora eu estou mostrando de um outro jeito. Então, a gente tem lá o par número 1, o par 2, o par 3, o par 4, ou seja, aqui eu fiz um cariótipo diploide, 2N. Quanto vale 2N nessa célula? 46. Por quê? Se são 23 pares, né, 22, o 23º está aqui, ó. É XX nas mulheres ou XY nos homens. Então, nós temos 23 pares. 23 pares equivale a 46 cromossomos. Então, é uma célula 2N, porque os cromossomos estão em pares, 2N igual a 46. Se eu mostrar para vocês o cariótipo humano de um gameta, ele seria assim. O espermatozoide ou o óvulo, ele teria só um representante de cada par. Aí, ó, então a gente tem 23. Se fosse um espermatozoide, a gente pode ter um espermatozoide com X
ou Y. Então, existem espermatozoides que têm 22 cromossomos normais, né, que a gente chama de autossomos, mais o X ou Y. Já os óvulos sempre vão ter o X, só o X. Não existe o óvulo com Y. Então, olha só, célula diploide, célula haploide. Diploide, pares de cromossomos, 2N igual a 46, haploide, N igual a 23. Então, a meiose nos animais, ela faz uma célula que é 2N, ela entra em meiose até formar uma célula N. E aí, o que acontece? Já passei isso aqui, ó. No caso da meiose, separa os homólogos e depois as cromátides irmãs, né? Para quê? Porque os gametas, aqui, eu tenho um espermatozoide com 23 cromossomos, um óvulo com 23 cromossomos. Depois que ocorre a fecundação, a gente tem a formação de um zigoto que volta, que restabelece a quantidade, né, a haploidia de 2N, volta a ser 2N igual a 46. E aí esse zigoto vai sofrer mitoses sucessivas, né, para formar o embrião, depois o feto e tal. Então, se a gente analisar isso aqui no corpo humano, olha aqui, ó, as mulheres, elas ovulam um óvulo, tá? O óvulo é N, fecundado por um espermatozoide N também. Ocorreu a fecundação aqui na tuba uterina, tá vendo? A fecundação ocorre aqui, ó. Ela não ocorre no útero, não. Ocorre aqui na tuba uterina. Aí forma o zigoto. Então, ó, os núcleos masculino e feminino, NN, se juntam, e o zigoto, então, é 2N. Então, os gametas são haploides, e o zigoto já é diploide. E depois que o zigoto foi formado, aí começa a divisão celular, começa o desenvolvimento embrionário, ao longo da tuba uterina, e depois termina no útero, formando aqui o feto e a gestação aqui de 9 meses, 40 semanas de gestação. Então, mitoses. Então, quando ocorre meiose? A meiose ocorre para formar gametas. Tá? Então, a gente tem uma meiose para formar gametas. Olha aí, ó. A mitose equacional e a meiose reducional. Então, a meiose ocorre dentro dos testículos dos homens e dentro dos ovários das mulheres. Aí a gente tem, então, a meiose. A meiose, ela também tem prófase, metáfase, anáfase, telófase, assim como a mitose. Só que a diferença é que a meiose, ó, ela tem duas fases. Ela tem uma primeira fase, onde essa célula aqui, ó, formam duas células filhas, separação dos cromossomos homólogos. Então, aqui, na fase 1, ocorreu prófase, metáfase, anáfase, telófase. A gente fala prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E depois ocorre igual a mitose. Na fase 2, prófase 2, metáfase 2, né? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, separando as cromátides irmãs. De forma que, na hora que a gente vê aqui, ó, a gente vê a meiose 1 e a meiose 2. A prófase 1, ela também se subdivide nessas fases, leptóteno, zigóteno, paquite e acinese. Não vou cobrar muito bem essas fases, vocês não precisam, mas aqui ocorre um evento super importante, depois vocês vão ver lá, que é o crossing over, tá? Mas lembre o seguinte, na meiose 1 ocorre a separação dos homólogos, isso não acontece na mitose, né, os homólogos são separados, e na meiose 2, a separação das cromátides irmãs. Aí vem a prófase 1, que eu deixei essa videoaula toda gravada para vocês aí já, né? E eu queria dar destaque na prófase 1, que eu falei para vocês que é subdividida, esses nomes difíceis aqui, ó, leptóteno, zigóteno, paquítono, diacinese. Eu queria deixar para vocês que isso, o que acontece na prófase 1 da meiose não acontece na mitose. Os cromossomos homólogos, eles vão se parear, eles ficam lado a lado. Depois que eles ficam pareados, eles sofrem uma permutação, um crossing over. O que é o crossing over? Olha nessa imagem aqui, ó. Crossing over é quando dois cromossomos homólogos, eles trocam pedaços. Então, aqui, eu coloquei um todo azul, um todo amarelo, né? Depois que eles trocam esse pedaço, a gente chama isso aqui de quiasma, né? Aparece o crossing over. O que é o crossing over? Também chamado de permutação. Permutação é troca. O azul fica com um pedaço do amarelo, o amarelo fica com um pedaço do azul. Imagina que você fosse abraçar um grande amigo seu, depois desse isolamento social, você dá aquele abração, depois que você abraça, o seu amigo sai com o seu braço e você sai com o braço do seu amigo. Mais ou menos isso, ó. Então, aqui eles trocam
pedaços de cromossomo. E isso é super importante nos animais, porque a meiose não ocorre para formar gametas. Então, depois que ocorre o crossing over, os gametas ficam com uma grande variabilidade genética. Isso aí vocês vão ver lá na genética, que é um assunto na sequência que a gente vai ver ainda esse semestre. Tá, ó. Aí vem a metáfase, olha como é que os cromossomos aqui, ó, já estão com crossing over aqui. Aqui vai separar os homólogos. Os homólogos estão alinhados na metáfase, na anáfase eles se separam. Na hora que eles se separam, a célula já tem N cromossomos. Porque agora só tem um representante do par grande e um do pequeno, um do grande e do pequeno. Então não tenho pares de cromossomos. Eu tenho um desse par e o outro desse par. Eu teria pares se eu tivesse o outro igual a esse aqui e o outro igual a esse aqui. Mas, então eu tenho um de cada par. Então aqui a célula já é N, né, nessas células filhas. E aí a telófase fecha, e aí a gente vai para a fase 2. Na prófase 2, tá, aqui não tem nada demais, você duplica os centríolos e tal, e aí vai separar, mais lá na frente, vocês vão ver, ó, os cromossomos eles ficam alinhados no equador da célula, e separa agora as cromátides irmãs da anáfase. Separou as cromátides irmãs, formam 4 células filhas com N cromossomos. Aí. Tá? E agora sim, vou passar aqui na frente, ó, vocês vão ver o gráfico, comparando com aquele gráfico que é o gráfico de mitose. Agora olha de meiose, a intérfase, G1 antes da duplicação, S durante, G2 depois da duplicação. Aí ó, começa agora a meiose 1. Prófase, lá no parquítreo tem o crossing over, tá? Aí a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, até chegar na telófase. Então separou os homólogos. Se separaram os homólogos, cada um foi para a célula filha, a célula tinha uma quantidade X, duplicou, passou para 2x, volta para x. Aí vai a fase 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, separou agora as cromátides irmãs. Ela passou para x sobre 2. Então, enquanto na mitose começava com x, terminava com x, na meiose começa com x, termina com x sobre 2. Isso, o teor de DNA, né, a quantidade de DNA. A ploidia é essa aqui, ó, 2N, aí fica 2N duplos, tá? Aí volta, aí fica N duplo,